Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje retomamos as análises com uma empresa de venda de alimentos saudáveis em mais de 362 lojas nos Estados Unidos. Já sabemos que os vegetais fazem bem à saúde e hoje vamos ver se fazem bem à carteira. Vamos a isso. Antes de começar, quero pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também vos quero avisar de que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Hoje analisamos uma empresa com uma capitalização de mercado muito abaixo do que eu normalmente faço, com apenas 2 mil milhões de dólares. Isso não retira todo um potencial de investimento que pode estar escondido nesta ideia, assim que passemos às apresentações. Para quem não conhece, a Sprouts Farmers Market é uma loja de produtos frescos, naturais e orgânicos nos Estados Unidos. A oferta vai muito mais além de apenas vegetais e frutas, tendo também peixe, carne, vitaminas e suplementos, vinhos e cervejas, entre muitos outros alimentos. A empresa já existe desde 2002, mas apenas em 2013 começou a ser negociada em bolsa. Se olharmos desde logo para a performance da mesma desde essa altura, podemos ver que não é muito animadora, tendo perdido mais de 38% do seu valor desde a oferta pública inicial, o que corresponde a uma perda anualizada de quase 6% ao ano durante 7 anos. Este é o ponto onde normalmente a maior parte dos investidores termina a análise. Se não conseguiu retornos em 7 anos, nem vale a pena olhar. Mas da mesma forma que não devemos julgar um livro pela sua capa, há mais numa empresa do que apenas o preço da sua ação. As vendas da empresa estão divididas em produtos de curta duração ou deterioráveis, como a carne ou o peixe, e os mais duradouros, como vitaminas, suplementos ou mesmo bebidas. A divisão dos mesmos é bastante equilibrada e podemos ver que nos últimos 3 anos não sofreu muitas alterações. A empresa faz um excelente trabalho nos relatórios que apresenta, com uma transparência que é pouco comum e que, confesso, me surpreendeu. Se olharmos para as vendas do ano passado, fez quase 6,4 mil milhões de dólares, que se traduziram num lucro operativo de quase 400 milhões, que se compararmos com os anos anteriores, é um salto gigante, tendo em conta que normalmente produz resultados à volta dos 215 milhões de dólares. Nestas empresas é importante perceber se o crescimento da receita é dado pela abertura de novas lojas ou se realmente está a ganhar cota de mercado nas lojas existentes. No caso da Sprouts, o crescimento da receita nas lojas existentes foi de quase 7% em ano de pandemia. Em 2019 foi apenas de 1%. A margem da empresa sobre a receita também parece ser muito atrativa, com quase 37% de margem bruta. Já as margens líquidas da empresa são de apenas 4,5%, algo muito comum nesta indústria. Aliás, se compararmos as margens com os principais concorrentes, como são a Kroger's e a Albertsons, podemos ver que não só a margem bruta é superior à concorrência, mas também a margem líquida, o que é um indicador de qualidade de gestão. Esta qualidade é facilmente perceptível nas margens da operação de mais do dobro da concorrência, com uma alavancagem muito inferior. Olhemos para a liquidez da empresa e tentemos perceber se as boas notícias continuam. Ora, o balanço mostra 170 milhões na conta à ordem, um total de ativos bem acima do total dos passivos e os ativos correntes ligeiramente abaixo dos passivos correntes. Também podemos ver que a empresa ao ano passado reduziu bastante a dívida, para menos de metade, o que deixa antever boas perspectivas para o futuro. Se olharmos para os fluxos de caixa, a empresa usou aquilo que já vimos que foi um anormal aumento de receitas para abater metade da dívida que tinha, num ano atípico como foi 2020. A meu ver, foi uma excelente opção. Olhemos então para o registro histórico da empresa dos últimos anos para perceber a direção que leva e o que podemos esperar do seu futuro. A nível da receita, fica claro que a Sprouts tem um registro impecável nos últimos 10 anos, crescendo todos os anos. Desde 2013 até o ano passado apresenta mesmo um crescimento anual de 13%, o que é muito interessante. Ao olhar para o EBITDA, que representam os benefícios a nível empresarial, sem interferência do número de ações, de impostos ou da dívida, podemos ver que também apresenta um registro imaculado na última década e que em 2020 deu um salto de 50%, o que não é nada normal se tivermos em conta os anos de 2017, 2018 e 2019. Algo que também se confirma é que este tipo de negócio apresenta despesas administrativas elevadas, em leasings operativos, por exemplo, para pagar rendas das lojas ou dos terrenos. No que respeita à dívida, já tínhamos visto que no último ano a empresa reduziu para metade, a
mesma, sensivelmente 260 milhões, que somado ao dinheiro em caixa de 169 milhões e sobre o EBITDA, se traduz numa alavancagem de apenas 0,2 vezes ou praticamente inexistente quando comparada com a média histórica de 1,2 vezes. A Sprout faz um excelente trabalho no relatório anual no que respeita à discriminação dos leasings. E como podem ver na imagem, a empresa tem obrigações contratuais de cerca de 215 milhões anuais, onde apenas 1,5 milhão são dívida a ser paga todos os anos. Os leasings operativos são reportados normalmente nas despesas administrativas na declaração de resultados. No que respeita aos fluxos de caixa operativos, crescimentos fantásticos de 15% ao ano nos últimos 8 anos, se bem que 2020 parece destoar pela positiva. Ainda assim, fantástico crescimento. O CAPEX tem crescido a um ritmo mais baixo, o que ajuda a escalar os lucros da empresa, mas representa quase 2/3 dos fluxos de caixa operativos, o que se traduz normalmente em fluxos de caixa livres perto dos 115 milhões. Este ano que passou, não só a empresa teve um fluxo operativo anormalmente grande, como também apresentou um CAPEX mais baixo do que o normal. Isto é justificável se encararmos o CAPEX uma mistura de custos de manutenção misturados com a abertura de novas lojas, que normalmente ronda as 30 lojas por ano e devido às condições excepcionais da pandemia, abriu apenas 22 em 2020. Os fluxos de caixa dos acionistas estes últimos 2 anos foram mais baixos do que o normal devido às opções da empresa em abater mais de 50% da dívida que tinha. Outra das ações positivas do quadro diretivo da empresa tem sido a recompra massiva de ações, em quase 5% ao ano nos últimos 5 anos, o que é uma forma de retornar algum valor aos acionistas. A empresa não paga dividendos e a razão prende-se com as limitações que a atual linha de crédito exige no contrato, assim que nos próximos 3 a 5 anos a empresa seguramente não o poderá fazer. Em relação ao múltiplo EV/EBITDA, a empresa fechou 2020 muito próxima das 5 vezes, algo absolutamente inacreditável, tendo em conta que a concorrência anda toda a rondar as 10 vezes e, como mostrei anteriormente, com margens bem menos atrativas. Bom, vamos lá estimar o EBITDA para os próximos 10 anos e ver qual será o retorno esperado. Os analistas acham que o EBITDA este ano, 2021, vai cair 15% e é fácil perceber porquê. Como vimos, 2020 foi um ano algo atípico, com crescimentos anormalmente grandes e que agora se esperam que normalizem. Aliás, a própria empresa espera uma queda nas receitas até 5% e é fácil confirmar o valor do EBITDA com estes números. A depreciação e amortização representam normalmente 2% da receita e uma queda de 5% na receita do ano passado resulta numa receita em 2021 de 6,144 mil milhões de dólares. Arredondando, dá 6 bilhões. Ora, se o EBIT é de 315 milhões, mais 2% dos tais 6 mil milhões, dá um resultado de 437 milhões. O valor que usei é de 438 milhões, assim que estamos no caminho certo. Estes são pequenos cálculos que podes ir fazendo para te certificar de que os analistas realmente estão alinhados com as expectativas da empresa. No resto dos anos, estimo um ajuste para crescimentos mais elevados até 2025 e depois uma diminuição gradual até 2030. O EBITDA nessa altura será de quase 900 milhões de dólares, que a multiplicar por um múltiplo histórico de 10 vezes nos dá um valor total da empresa de 9 mil milhões de dólares. Assumindo uma alavancagem de 1,2 vezes, traduz-se numa capitalização de mercado de quase 8 mil milhões. Em relação às ações em circulação, eu não acredito que a empresa consiga manter este ritmo, pelo que eu assumo uma recompra anual de apenas 2,5% e isto dá-me um preço-alvo a 10 anos de 87 dólares, o que representa um crescimento anual de quase 14% sobre o preço atual. Estimando os fluxos de caixa dos acionistas para os próximos 10 anos, assumo crescimentos entre os 5% e 13% na pior e melhor das hipóteses, respectivamente. Um retorno anual de 10% e um crescimento perpétuo de 1,5%. Estas estimativas traduzem-se num valor intrínseco de 25 dólares, bem perto do valor atual. Se fizer uma média entre as duas avaliações, obtenho então um retorno perto dos 12% anualizado, o que nos dias que correm é muito difícil de encontrar no mercado. No entanto, nem tudo são maravilhas. As margens deste tipo de empresas são o resultado do setor onde operam, e no caso da Sprouts, a concorrência é tremenda. Só a Kroger é 15 vezes maior em capitalização de mercado, o que se traduz no número de mais de 2.700 lojas espalhadas
espalhadas pelo país, e a Albertsons, cerca de 6 vezes superior, com mais de 2.250 lojas. Já para não falar da mais conhecida, a Whole Foods, cujo conceito é muito idêntico ao da Sprouts e que foi comprada pela Amazon em 2017. Relacionando ainda a concorrência, a Sprouts afirma que é uma das empresas na área que os clientes mais promovem, o que é um sinal de qualidade, e ainda apresenta um mercado potencial de mais de 200 mil milhões, onde a Sprouts representa uma muito pequena parte. Com pouca dívida e a manter este ritmo, pode muito provavelmente acabar com o mesmo destino da Whole Foods. Outra coisa pouco positiva associada a este tipo de concorrência é a falta de flexibilidade para aumentar os preços. As baixas margens podem ser ainda mais espremidas em cenários de inflação, embora a empresa diga que em princípio consegue passar este custo para os consumidores e que isso de alguma forma mantém a sua visão a longo prazo intacta. É certo que o risco existe, é uma questão de perfil, saber se este tipo de empresa se adapta aos teus objetivos. Algo para o qual quero também chamar a atenção é que a empresa tem um alto nível de short interest. Para quem não sabe, é um indicador do número de ações que foram vendidas com a expectativa de serem recompradas mais tarde a um preço mais baixo. Vamos ter a oportunidade de ver isto a detalhe noutro episódio, mas pensa que é uma quantidade de ações que outros investidores estão a apostar em como o preço das mesmas vai baixar. 18% do total de 100 milhões de ações é um valor extremamente alto, o que pode indicar um sentimento negativo no curto prazo. Quanto à minha opinião, eu encaro a empresa como um investimento de valor, com algum risco, mas claramente compensado por um potencial de valorização elevado. A estratégia que vou adotar é esperar que a ação se aproxime mais entre um valor de 20 a 22 dólares e iniciar uma posição nessa altura, reduzindo assim ainda mais o risco. E tu, tens a Sprouts no teu portfólio? Deixa-me saber a tua opinião na caixa dos comentários. Esta semana o portfólio sofreu um bocado em termos de valorização, muito por culpa das ações do setor da energia, mas fechou nos 46%. A rentabilidade baixou ligeiramente porque, à semelhança do que tinha feito no mês passado, voltei a reforçar a minha posição na AT&T e, com a Alibaba a atingir valores surreais, decidi também reforçar a minha posição, tendo agora 4% do meu portfólio alocado à companhia. E esse é o máximo de exposição que estou disposto a tolerar. Muito se tem falado dos riscos de investir nesta empresa, desde a estrutura legal da empresa, o chamado VI, ou das multas do governo chinês por práticas monopolistas, mas a realidade é que isto não é novo. Desde o início do ano que a ação perdeu mais de 30% do seu valor, ou porque ia ser retirada da Bolsa de Nova York, ou porque o governo chinês ia dividir a empresa, ou porque vão regular a estrutura legal da mesma. Mas quando eu olho para os grandes investidores como o Charlie Munger, por exemplo, e vejo os movimentos desde o início do ano, a ideia que transparece é totalmente diferente. Não me entendam mal, o risco é real e a incerteza é grande, mas na minha opinião também o era em março de 2020, e é por isso que eu decidi aproveitar a oportunidade e colocar algum capital na empresa. Em relação a dividendos recebidos, este mês estou com 38 dólares. E é tudo no episódio de hoje, espero que tenham gostado. Se assim for, já sabem, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal, se ainda não o fizeram, partilhem com os vossos amigos, ajudando assim o canal a crescer, partilhem também a vossa opinião na caixa dos comentários, que é algo que eu valorizo bastante. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.